irmãos, ousadia para entrar no santuário. Já dá. Eu vou ler outra versão, que é para vocês entenderem melhor, amém? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Pelo meio do corpo dele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, a gente entrou. Naquela época tinha que ser um cordeiro limpo, imaculado, não podia ser o último cordeiro, aquele que estava com a perna torta, aquele que não tinha, tem que ser puro. Ele tinha que ser o primeiro cordeiro, ele tinha que estar sem nenhum defeito. Não é aquilo que você queria entregar, era aquilo que era necessário para fazer expiação do pecado, para que não fosse consumido, como foi em Sodoma e Gomorra, como foi no dilúvio, como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Tinha que ser como Deus mandou, porque Ele mandava e fazia o que era necessário. Mas o nosso cordeiro, Jesus Cristo, Ele pagou, e o véu então se rompeu e Ele nos deu passagem direta para Cristo, para Deus. Não precisa mais um sacerdote, não precisa mais sangue, não precisa mais sacrifício. Nós temos direito de morar com Ele. Nós temos intimidade agora com Ele. Que fala que nós temos a plena confiança de estar no Santo dos Santos, que é o trono do Deus Todo-Poderoso. Aquele sacrifício ali abriu o véu. Então, quando o véu se rompeu, deu passagem direta para Deus. Deu ao homem a intimidade que ele teria no começo do mundo, quando Adão e Eva tinham, de ter Deus face a face, de conversar com Ele, de ser amigo dEle, de ter Ele próximo de nós. O véu foi rompido, o sacrifício foi pago, os pecados foram expiados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos manchados pelo sangue dEle, e agora nós somos dignos de tentar entrar no Santo dos Santos. Mas muita gente acha que o véu ainda está ali e não procura ser amigo de Deus. Ele rompeu o véu e nos deu ousadia, nos deu uma herança e a salvação. Nós não tínhamos direito a nada, nós não seríamos nada, só morreríamos, viveríamos e morreríamos e acabou. Mas Ele pagou os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre Ele. Deus está virado. No começo teve Sodoma e Gomorra, seus irmãos conhecem, era uma cidade impura, que tinha muitos pecados, e Deus virou e falou: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Mas Ele achou um homem digno e tirou de lá e consumiu tudo. Não interessia a coisa, se tinha crianças, se tinha pessoas, Deus é Deus, a vontade dEle está acima de tudo. Então a ira dEle foi sobre Jesus Cristo. Então Ele pagou os nossos pecados. Amém? Em Isaías 59:2 diz assim: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas maldades encobrem o seu rosto de vós para que Ele não vos ouça. O nosso pecado fez separação, porque a gente viu isso. E Adão e Eva, eles tinham uma vida com Deus, eles tinham intimidade com Deus, Deus andava com Ele, conversava com Ele, Ele colocou o nome nos animais, Ele comia de tudo, Ele mandava em tudo, mas Ele pecou. Quando Ele pecou, fez separação, Ele saiu do Éden, que era o paraíso, Ele perdeu o que Ele tinha com Deus, a melhor coisa que Ele poderia ter, Ele perdeu. O pecado faz a separação do homem com Deus. Você vê quando o homem está em pecado, ele anda triste, ele se alegra em 2 segundos, ele está triste. Porque não tem paz, o coração não tem bondade. E os atributos de Deus é o que nós temos que ter. Porque o preço que foi pago foi muito alto. Por todas as pessoas. Ele pagou o preço pela criança que foi morta, mas Ele pagou o preço pelo assassino. Ele pagou o preço pela pessoa que foi roubada, mas Ele também pagou o preço pelo ladrão. Ele pagou por todos os homens, sendo mau, sendo bons, sendo o que tinha, Ele pagou. Sabendo que Ele era limpo, que Ele era puro e que Ele era Deus, na hora que falaram assim para Ele: se Tu és Deus, desce dessa cruz e salva a Ti mesmo e a nós. Ele poderia ter descido. Todo o poder estava nas mãos deles. O pai deles, todo o poder estava na mão do pai dele. Mas ele não falou. Como ovelha muda, ele continuou e pagou o preço pelos nossos pecados.
reduz o amor. Não nós que temos amado a Deus, mas Ele que nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Porque se você vai em algum lugar, você não pode pegar o que você quiser, você tem que pagar. Senão você é feito como um ladrão. Tudo que temos aqui na terra, a gente tem que pagar, a gente tem que pagar um preço. Se você quer algum dom, você tem que pagar um preço pelo dom. Não é assim que você achar que vai ter. Tudo tem um preço. E o preço dos nossos pecados foi a morte do Salvador. Foi a morte do Filho de Deus. E ele foi acusado injustamente. E ele pagou. Tudo aquilo que nós teríamos que pagar, ele pagou. E ele rompeu o véu que nos dá direito a ter Deus como nosso amigo. Então, todos os dias da nossa vida se consiste a isso, a honrar o sacrifício feito por nós, a nos lavar no sangue do Cordeiro, a nos ser banhados, que o sangue dele é o que limpa os nossos pecados, é o que nos faz dignos de entrar na presença dele, é o que nos faz dignos de estar perto dele, de chamar por ele, de falar com ele, é o sangue dele. E ele diz, se não for por mim, ninguém vem ao Pai. Ele se fez a passagem direto para Deus. Se não for por ele, não tem salvação. Glória a Deus. Tem uma palavra que diz que o homem ele criou muitas terras, ele tinha tudo, ele tinha muito dinheiro. E ele aceitou. Isso fala em Lucas. E ele fala assim, louco, hoje pedirão a sua alma, para onde irá? Ele tinha todo, ele era rico, ele tinha tudo que ele queria. Mas a salvação ninguém pode comprar. A salvação ela é de graça. Mas Deus disse que o reino do céu será tomado à força. Você tem que se fazer digno de entrar para lá. O seu sacrifício tem que chegar com cheiro suave a Cristo. Porque ele não quer o último cordeiro. Ele não quer o cordeiro sujo. Ele não quer qualquer sacrifício. Ele quer o seu sacrifício. É a sua renúncia. É a sua vontade de estar com ele, de buscar a ele. A Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para nós. E se a gente quer conhecer ele, a gente quer saber sobre ele, a gente tem que ler. Aqui está tudo que a gente precisa saber, aqui está o nosso manual. Se a gente não lê o manual, a gente acaba estragando as coisas, porque a gente faz errado. A Bíblia diz, pereceis por falta de conhecimento. E ele diz, estudem as minhas escrituras, saibam de mim para que ninguém vos engane. Muitos estão enganando o povo porque as igrejas estão cheias de gente, mas vazias da presença de Deus. Está lotada de pessoas, mas não tem Espírito Santo, não tem Deus naquele lugar. Só tem as pessoas adorando um Deus que elas mesmas fizeram, um Deus que elas acham que é o Deus Todo-Poderoso. Mas servir a Cristo se consente, se ler a vida dos apóstolos, muitos deles foram mortos, eles foram degolados, decapitados, eles foram amarrados e eles amarravam eles em cavalos e os cavalos corriam e eles ficavam pela cidade toda sendo maltratados e todas as pessoas viam eles sendo pendurados de cabeça para baixo, sendo queimados. Eles pagaram. Em Atos, eu não sei certinho que fala que prenderam ele e eles ficaram felizes por morrer. Eles estavam felizes pela causa que eles seriam mortos por causa de Deus. Ele falou, refrigério é para minha alma, graça é para mim morrer por uma causa tão justa como falar de Jesus Cristo. Prendiam eles, queimavam eles, eles eram jogados para os leões, mas eles continuavam falando de Deus. Glória a Deus. Nada poderia parar aqueles homens porque eles viram Jesus morrer e no terceiro dia ressuscitar. Aleluia. Eles tinham plena confiança na salvação, que um dia Jesus subiu, mas ele vai voltar. E ele disse que todas as coisas vão passar, tudo vai passar, mas eles morreram por causa de Cristo. E esse é o nosso dever também. Muita gente tem morrido por causa de Cristo, nós ainda não chegamos a esse ponto, mas vai chegar. Vai chegar um tempo em que a gente não vai poder falar como a gente fala abertamente aqui. E a gente não pode renunciar. Tudo que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Não há nada melhor, não há nada que possa se comparar à nossa eternidade.
A nossa vida aqui não tem sentido. A nossa vida só vai ter sentido na eternidade. A nossa alma, a gente tem que levar ela para Cristo. Porque senão o diabo vai tirar. Ele vai levar nós para o inferno. E Jesus disse: eu preguei em teu nome. Jesus, o homem falou: eu preguei em teu nome. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu fiz isso. E ele falou: apartai de mim, pois eu não vos conheço. Não ter o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, Ele é santo. Tudo que a gente tem que fazer para Ele é de bom grado, de bom coração. Porque Ele conhece. Não adianta você falar assim: eu vou dar essa oferta aqui, mas não sei se eu vou dar, não. Ele conhece seu coração. Ele sabe o que você faz de dia e de noite, no seu pensar, no seu levantar, no seu deitar. Ele compreende tudo. Ele vê para o seu coração, se o seu coração está no terreno, está nos tesouros da terra ou está nos tesouros do céu. E ele, em Atos, ele fala assim, 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijavam-se e alegravam e terem sido julgados como os dignos de padecer afronta pelo nome de Deus. Eles ficavam felizes de ser julgados como cristãos, de morrer por uma causa tão nobre, de morrer para que outras pessoas tivessem salvação. Muitos pregadores de fora da França, eles falavam: eu preciso de almas para poder viver, eu preciso falar de Deus, porque senão eu morro. E essas pregações convertiam milhares de pessoas. Vocês podem ler em Atos, fala, e Pedro pregava, 5.000 pessoas se convertiam. Ele pregava, 3.000 pessoas se convertiam, porque eles não aguentavam saber como Deus era bom, o sacrifício que Ele fez. E as pessoas se rendiam perante Ele porque Ele era santo. A nossa vida se resume em saber que Jesus, Ele é santo. Deus, Ele é santo, e a gente tem que buscar a santidade dEle, porque os atributos de uma noiva é um compromisso. Quando você casa com alguém, você tem um compromisso com aquela pessoa. Quando você tem um filho, você tem um compromisso com ele, de cuidar dele todos os dias da vida dele, para que ele cresça e não se perca. Que fala assim: ensinar teu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desvie dele. A noiva tem que ter compromisso, tem que ter santidade e tem que ter pureza. Porque o noivo não espera menos que isso. Ele não vai aceitar menos que isso. Ele quer uma noiva imaculada, uma noiva pura, em santidade, em fé e adoração. Porque os atributos de Deus é bondade, é fé, fidelidade, paz. Isso é o que tem que ocupar o nosso coração. Porque se o nosso coração está cheio dos atributos de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas se o nosso coração está cheio de coisas ruins, se não tem fé no nosso coração, se só tem maldade no nosso coração, nós não somos filhos de Deus. Porque eu fiz semelhante, somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que transmitir Deus. O nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tem que ser tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo tem que ser dado glória a Deus. Tudo que nós fizemos tem que ser certificado no nome de Deus, porque as pessoas precisam conhecer Ele antes que Ele volte. As pessoas precisam dEle antes que Ele volte. Porque quando a trombeta soar, não tem mais para onde correr, não tem para onde pedir, não tem mais o que fazer. Aleluia. Temos que plantar os nossos frutos agora, para que naquele grande dia a gente possa ter algo para entregar para Ele. Os frutos não são somente almas. O nosso fruto, que são os frutos que o Espírito Santo nos dá, porque nós não temos como fazer nada, é a nossa bondade, é a nossa humildade, é a nossa mudança de vida, de um bêbado a um cristão. Se você vê um cristão, você não pode viver, ele tem que ter mudança, tem que ter restauração. Aleluia. Se a verdadeira cristão tem que ser restaurado, a nossa antiga criatura tem que ficar para trás. Temos que ter paz no nosso coração. Temos que ter amor no nosso coração. Aleluia. Porque a antiga criatura não era cristão. Aquela antiga criatura não era imagem e semelhança de Cristo. Mas agora é. E agora temos que ser imagem e semelhança dele. Para você ser imagem e semelhança do seu pai, você é parecido com ele.
Não tem como falar assim, eu pareço com meu pai se você não parece seu pai. Tem que parecer no andar, no falar, no agir. Nós temos que transmitir Deus quando nós estamos sozinhos, quando a gente tem alguém, quando a gente está sozinho. Tudo tem que transmitir que Deus está ali. As pessoas vão olhar e falar, ali tem Deus, eu quero Ele. As pessoas colocavam os enfermos no meio do chão, para que quando Pedro passasse, ele não precisasse fazer nada, mas a sombra da capa dele curasse aquele povo. Eles buscavam conhecer Jesus, eles escutavam os ensinamentos e assim eles eram convertidos. Amém? Amém. Então tenha os atributos de Deus. Busque ser santo como Ele, porque é essa igreja que Ele veio buscar, uma igreja santa. Aleluia. Que adore o Espírito em verdade, que esteja com Ele, que fale dele. Porque se você quer morar no céu, eu tenho certeza que cada um quer levar a sua família junto. Então ora por ela, pregue para ela, fala, mas eu não quero escutar. Dobra o seu joelho e ora. A melhor arma que a gente tem é a nossa oração. Porque Deus diz, pedi, dá-se-vos-á. Batareis e eu abri-vos-á. Então se a gente pede, Deus vai nos dar. Mas a gente tem que ser insistente. Não adianta você falar, Jesus, salva o meu irmão hoje. No outro dia você não ora mais. Ele quer insistência, ele quer ver, eu preciso, eu quero isso. Porque quando uma criança quer alguma coisa, ela fica no pé, ela vem lá. Ela fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Busque, se a sua família precisa estar na perdição, busque por ela. Enquanto ainda tem. Enquanto a gente ainda pode buscar por eles. Porque naquele dia não tem para quem pedir e o que falar. Naquele dia a gente será levado para junto de Cristo e lá só terá a glória e todos os bens. Lá nós seremos felizes pela glória e honra dele, pelo sacrifício e pelo véu que foi rasgado, pelo cordeiro que foi morto para nos dar salvação. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.